Meus senhores, vamos aqui a mais um nosso TD vídeo sobre polinômios. Temos então essas 5 questões que serão resolvidas ou comentadas nesse nosso TD vídeo. A primeira delas é uma questão do nosso CC Veste. Provar que sendo P de x um polinômio divisível por D de x, as raízes de D de x e de quociente Q de x dessa divisão são também raízes de P de x. Em outras palavras, senhores, vamos provar que se P de x é divisível por D de x, em outras palavras, se o resto é zero, as raízes do D de x, do divisor e do quociente são também raízes do dividendo. Se nós temos essa condição de uma divisão exata, nós podemos escrever que o P de x é igual ao D de x vezes o Q de x. Senhores, um pequeno lembrete sobre o teorema de D'Alembert. Se P de x é divisível por x menos a, o P de a é igual a zero. Senhores, vejamos aqui a seguinte consideração. Vamos considerar que alfa seja raiz do divisor e que beta seja raiz do quociente. Nós podemos citar que se alfa é raiz do divisor, o D de alfa é zero. Aplicando o P de alfa no respectivo polinômio, senhores, se o D de alfa é zero, esse produto será zero, ou seja, em outras palavras, o P de alfa é zero, significa então que o alfa é também raiz do polinômio divisor, dividendo. Da mesma maneira, senhores, se beta é raiz de Q de x, então o Q de beta é zero. Se beta é raiz, o Q dela é zero. Aplicando, senhores, o P de beta na respectiva afirmação do P de x, ficamos também, senhores, com o P de beta valendo zero. Significa, então, que se beta é raiz de Q, ele também é raiz do P. Então, senhores, temos aí uma pequena amostragem sobre esse nosso teorema. Segunda questão. Sendo o polinômio P de x dividido por x dando o resto 6, e ele mesmo dividido por x menos 1 dá resto 8. Qual é o resto da divisão desse polinômio pelo produto de x vezes o x menos 1? Senhores, aqui é a nossa estrutura da divisão do P de x pelo produto. A meta é o nosso resto. Senhores, o resto de uma divisão por um polinômio do segundo grau, que em outras palavras é o x que multiplica x menos 1, esse possível resto possui grau máximo 1, porque o grau do resto sempre é o grau do divisor menos 1. Então, se o divisor é segundo, o resto é primeiro. Vamos trabalhar com ele dessa forma, que aqui, senhores, estruturando essa nossa situação divisória, podemos dizer que P de x equivale ao produto x vezes x menos 1 vezes o Q de x mais o nosso resto. Senhores, qual o resto da divisão? Então, vamos aqui estruturar o seguinte. Se P de x for divisível por x, senhores, se P de x é dividido por x dá resto 6, podemos dizer que o P da raiz do binômio x é 0, é 6. Aqui, então, aplicando o P de 0 no referido polinômio, ficamos, então, senhores, com a condição de simplificar essa soma, né? Porque aqui dá 0, e aqui ficamos com o P de 0 sendo B. E se o P de 0 é 6, podemos daqui tirar que o B é 6. Ao dividirmos o P de x por x menos 1, dá resto 8. Ou seja, a afirmação do enunciado, podemos tirar daí, então, pelo teorema do resto, que o P de 1 é 8. E aplicando, senhores, o P de 1 no respectivo polinômio, ficamos, então, a depender, ou anulamos isso aqui, né? Ficamos a depender do P de 1 a ser A mais B valendo 8. Mas nós já temos que o B é 6, chegamos então ao A2. Senhores, se o B é 6 e o A é 2, podemos então concluir que o nosso resto está a depender do AX mais B, é o 2x mais 6. Senhores, vamos à terceira questão. Sendo, ou melhor, se o polinômio P de x é divisível por esse trinômio, então o valor do m vezes n. Senhores, aproveitando aqui uma questão para aplicarmos o nosso teoremazinho visto no vídeo primeiro quadro. Fatorando o divisor, ó, ficamos assim, né?
Ou seja, podemos então citar que se o P de x é divisível por x menos 1 e por x menos 2 e por x menos 1, já que vimos que P de x vai possuir essas raízes, então ficamos com a dependência do x. Ao dividirmos P de x por x menos 2, o P de 2 é zero. Senhores, aplicando o P de 2 no respectivo polinômio, nós chegamos a essa afirmação, ou seja, essa equação 2m mais n igual a menos 20. Do mesmo jeito, senhores, se 1 é raiz do divisor, x menos 1, o P de 1 também é zero. P do divisor é a raiz do divisor é a raiz do polinômio. Então, senhores, aqui aplicando o P de 1 no nosso polinômio, ficamos na afirmação m mais n igual a menos 4. Senhores, tiramos aqui então duas equações que formamos um sistema, e por esse sistemazinho nós temos condições de tranquilamente chegar ao m menos 16, n 12, e o produto entre eles é o menos 196, de onde tiramos que a opção é a A. Senhores, vamos a uma questão da Santa Casa de São Paulo, que vem assim: dividindo-se um polinômio f por um polinômio g, obtém-se o resto 2x menos 1. Então, vamos aqui a uma estrutura: polinômio f dividido pelo polinômio g, que é o produto dos dois binômios, nos fornece um resto 2x menos 1. Agora, senhores, ele interessa o resto da divisão de f por x mais 2. Senhores, para determinarmos o resto de uma divisão de um binômio por um polinômio, é só a gente, deste polinômio, aplicar o valor da raiz, o valor numérico da raiz. No caso, a raiz de x mais 2 é menos 2. Então, senhores, aplicando o f de menos 2 no respectivo polinômio, chegamos então a calcular o resto. Ou seja, no caso, dá para a gente eliminar o menos 2 com mais 2 aqui valendo 0. Essa parcela cai fora e ficamos então a depender do menos 4 menos 1, que chegamos a menos 5. Ou seja, o resto dessa divisão é o menos 5 e a opção é a D. Senhores, uma questão da Universidade Federal do Ceará. Um polinômio desconhecido, ao ser dividido por x menos 1, deixa resto 1. Então, senhores, vamos usar aqui o teorema do resto. Ou seja, se ele dividido por x menos 1 deixa resto 1, o P da raiz do polinômio, P de 1 no caso, do binômio, é 1. Da mesma maneira, esse polinômio, ao ser dividido por x menos 2, quer dizer, o P da raiz, que é o 2, vale 11. E ainda, ao ser dividido por x mais 1, quer dizer, o P de menos 1 é resto 5, então vai valer 5. Então, senhores, aplicando o teorema do resto em relação a esses três primeiros dados, vamos à pergunta: qual é o resto da divisão desse polinômio pelo produto desses três binômios? Senhores, se o divisor é do terceiro grau, podemos ter um resto do segundo grau, que é sempre o resto possível. O seu maior grau é o grau do divisor menos 1. E aí, então, vamos ter que batalhar por A, B e C. Senhores, aqui a estrutura do problema no final, né? Resto possível, que é a nossa luta, e ele apresentado na forma polinomial, nosso P de x. Senhores, vamos aplicar respectivamente o P de 1, o P de 2 e o P de menos 1 nessa estrutura. Nós verificamos que sempre vai ser eliminado esse primeiro fator, porque o P de 1 aqui vai dar 0, ó, fica a depender apenas de A vezes 1 ao quadrado, B vezes 1 mais C, igual a mais B mais C. Da mesma maneira, senhores, o P de 2 fica 2 menos 2, 0. Então, eliminamos, ficamos a depender de A vezes 2 ao quadrado, mais B vezes 2, mais C, valendo 11. Chegamos a essa outra equação. E, finalmente, o P de menos 1, né, senhores? Ficamos, então, a depender do A menos B mais 5. As três equações vamos fornecer o sistema, nos fornece o sistema, que para a batalha do ABC, que é o resto, os coeficientes do resto. Multiplicando a primeira, escalonamento. Multiplicando a primeira equação por menos 4 e adicionada a segunda, ficamos então a depender do menos 2b menos 3c igual a 7. Da mesma maneira, senhores, vamos eliminar este A na terceira equação, multiplicando a primeira por menos 1 e adicionada a terceira,
chegamos então à terceira valer menos 2b mais igual a 4, tiramos o b igual a menos 2. Substituindo o valor do b na segunda, chegamos ao c, e para chegarmos ao a, senhores, vamos usar a primeira equação. E aí então, tendo-se os valores de a, b, c, temos o valor do resto pedido. Senhores, deixamos então essas 5 para os senhores fazerem um treino e no mais, valeu, um abraço e até a próxima.